Bom dia a todos, o meu nome é Vasco Sousa Abreu e hoje vamos abordar o tema dos acidentes vasculares cerebrais, talvez o tema mais importante da neurologia. Segue o plano desta aula dos principais tópicos que abordaremos e começando então pela introdução. Para dizer que as doenças cerebrovasculares incluem algumas das doenças neurológicas e não só mais comuns, nomeadamente o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. É a segunda causa de morte em todo o mundo mais comum e a doença que confere maior morbilidade aos doentes. Embora a sua incidência tenha aumentado pelo facto da população estar a envelhecer, este aumento é particularmente mais importante nas pessoas mais carenciadas, na medida em que têm menor acesso aos cuidados médicos. O AVC é então definido como o início abrupto de um déficit neurológico focal atribuível a uma causa vascular também focal. O diagnóstico é clínico, sendo apoiado por estudos laboratoriais e estudos imagiológicos. Em 80 a 85% dos casos, estaremos na presença de um AVC isquémico, em que teremos uma diminuição do aporte de oxigênio e glicose às células do sistema nervoso central, enquanto que, por outro lado, em 15-20% dos casos, estamos na presença de um AVC hemorrágico, em que temos indevidamente a presença de sangue no espaço extravascular. Vamos fazer já a divisão e começaremos a falar sobre o AVC isquémico, que é mais comum, mais importante, deixando o AVC hemorrágico para o fim. Em termos fisiopatológicos, facilmente entendemos que, quando temos uma obstrução aguda de um vaso, teremos uma redução no fluxo sanguíneo para essa região do parênquima cerebral. A magnitude dessa redução do fluxo vai depender de vários fatores, nomeadamente a circulação colateral, que é possível graças ao polígono de Willis, que permite uma grande conexão vascular intracraniana. Depende também de outros fatores como a anatomia vascular, do local onde ocorre a oclusão e também da pressão arterial sistémica, entre outros, sendo estes os mais importantes. Isto ajuda-nos a perceber, então, o porquê de haver tanta variabilidade na abordagem de um AVC de dois doentes diferentes, mesmo quando a obstrução sanguínea nesses dois doentes é exatamente no mesmo vaso sanguíneo. E facilmente também entendemos que, quanto maior for o grau de redução desse fluxo, mais rapidamente vai ocorrer morte neuronal. Por exemplo, uma diminuição no fluxo sanguíneo cerebral para zero vai levar à morte do tecido cerebral em cerca de 4 a 10 minutos. Mas quando o fluxo sanguíneo está reduzido apenas para valores ligeiramente inferiores a 20 ml por cada 100 gramas de tecido por minuto, como vê na tabela, vai haver de facto isquemia, mas pode demorar várias horas ou mesmo dias para que ocorra um infarto irreversível das células neuronais. Ou seja, isto ajuda-nos a definir dois conceitos bastante importantes, o conceito de penumbra isquémica e o conceito de core de infarto. A penumbra isquémica é definida como o tecido que está em isquemia e que é disfuncional, mas que é potencialmente salvável e que rodeia a área central do infarto, ou core de infarto. Esta penumbra, se nada for feito, vai progredir para um infarto irreversível. E, portanto, facilmente percebemos que salvar a penumbra isquémica é o objetivo dos tratamentos de revascularização na fase aguda do AVC isquémico. Quando o fluxo sanguíneo é restaurado no tecido que estava isquémico antes de ocorrer infarto, quer seja por motivos, por exemplo, espontâneos, sem ter sido feito nenhum tratamento, o que por vezes ocorre, o doente vai apresentar apenas sintomas transitórios, sendo a síndrome clínica, nestes casos, chamada de ataque isquémico transitório, o AIT. O AIT foi originalmente definido como o início súbito de um déficit neurológico focal com duração inferior a 24 horas, devido a uma diminuição transitória do fluxo sanguíneo e consequente isquemia de uma área do parênquima encefálico. Esse limite de tempo escolhido das 24 horas pretendia separar em termos clínicos a ideia de isquemia sem infarto da ideia do infarto já estabelecido. No entanto, essa definição clássica é atualmente inadequada por várias razões, sendo que o conceito mais atual tenta defini-la como um episódio transitório de disfunção neurológica causada por isquemia focal do cérebro,
ou da medula ou da retina, mas sem um infarto estabelecido. E esta ideia das 24 horas foi um bocado abandonada. De facto, aquilo que atualmente é convencionado é que sempre que temos evidência de infarto ou isquemia cerebral nos estudos de imagem, a entidade clínica vai ser um AVC, independentemente da duração dos sintomas. Por isso, um AIT ocorre, por exemplo, quando o doente se apresenta com uma clínica de AVC, recupera ao fim de algum tempo sem qualquer tratamento e os exames de imagem não mostram nenhuma alteração. Aí sim, suspeitamos de um AVC inicialmente, mas como não temos nada na imagem de um infarto estabelecido e o doente recuperou sem nenhum tratamento, dizemos então nesses casos que temos um AIT. Assim sendo, a síndrome clínica é diagnóstica. As causas do AIT são semelhantes às do AVC isquémico, mas como os do AIT podem anunciar um futuro AVC, os AITs são considerados importantes fatores de risco que devem ser sempre considerados de forma independente e com urgência. De facto, mais a título de curiosidade, o risco de AVC após um AIT é de aproximadamente 10 a 15% após os primeiros 3 meses, sendo que a maioria dos eventos ocorrem nos primeiros 2 dias. Por isso, a abordagem na fase aguda de um AIT deve ser sempre igual à do AVC. Embora a abordagem inicial de um AVC, como vamos falar mais à frente, não vá depender da etiologia deste, vai ser bastante importante estabelecer a posteriori uma etiologia, de modo a se iniciar o tratamento de prevenção secundária com o objetivo de diminuir o risco de recorrência futuro de um AVC. Ainda assim, quase 30% dos casos permanecem sem etiologia, sem qualquer explicação, apesar da investigação etiológica. Os 3 principais mecanismos patológicos que explicam a isquemia cerebral são a trombose, que geralmente se refere à obstrução local in situ de uma artéria, podendo ser causada por doenças da parede arterial, como a arteriosclerose, disseção, displasia fibromuscular, entre outras, menos comuns. Outro mecanismo é a embolia, que se refere então a partículas de detritos que se originam noutro local, por exemplo no coração ou em placas ateroscleróticas arteriais, sendo que estes detritos vão bloquear o acesso arterial a uma região do cérebro específica. Como o processo não é local, ao contrário da trombose, a terapia local resolve problemas apenas temporariamente. Outros eventos podem ocorrer mais tarde se a fonte embólica não for identificada e devidamente tratada. Por fim, a hipoperfusão sistémica é outro mecanismo, é um problema mais geral relacionado com o sistema circulatório, podendo haver atingimento cerebral, mas também de outros órgãos. Os acidentes vasculares cerebrais trombóticos podem ser divididos em doenças de grandes vasos ou de pequenos vasos. Vale a pena distinguir estes 2 subtipos de trombose, pois as causas, os resultados e os tratamentos vão ser relativamente diferentes. Quando falamos de grandes vasos, estes incluem o sistema arterial extracraniano, ou seja, a artéria carótida comum interna e as artérias vertebrais, assim como o sistema arterial intracraniano, o polígono do Willis e os seus ramos proximais. As lesões intrínsecas das grandes artérias extracranianas e intracranianas causam sintomas ao reduzir o fluxo sanguíneo e também por servir como fonte de êmbolos através dessas artérias. As principais patologias que afetam os grandes vasos, as grandes artérias extracranianas, incluem sobretudo a aterosclerose e a disseção, sendo que outras patologias são relativamente menos comuns, como a artrite Takayasu, a artrite de células gigantes ou a displasia fibromuscular. Por outro lado, quando falamos dos grandes vasos intracranianos, as 2 doenças mais comuns também são a aterosclerose e a disseção. No entanto, temos também outras patologias que podem ter um atingimento sobretudo intracraniano, nomeadamente algumas arterites, algumas vasculopatias não inflamatórias, as síndromes de Moyas-Moyas e as síndromes de vasoconstrição, sendo particularmente menos comuns. Falando das 2 mais importantes, a aterosclerose é de longe a causa mais comum de doença in situ nas grandes artérias extracranianas e intracranianas.
Os trombos de fibrina e plaquetas, em conjunto com a deposição lipídica que vai ocorrendo ao longo da vida, contribuem para a formação destas placas e por isso estão frequentemente associadas a fatores de risco vasculares. O local mais comum para a doença aterosclerótica é ao nível da bifurcação da artéria carótida comum e ao nível do segmento bulbar da carótida interna. Outra causa particularmente comum é a disseção arterial, frequentemente associada a trauma cervical. É uma causa comum de AVC embólico em doentes jovens, em idade inferior a 60 anos, e clinicamente pode estar associada a alguma dor que precede um AVC isquémico em várias horas ou mesmo dias. A doença aórtica não é tão falada, porque apesar de ser uma forma de doença de grandes vasos extracranianos proximal, muitas vezes costuma ser abordado em conjunto com as fontes cardioembólicas cardíaca, devido à grande proximidade anatómica. Clinicamente, estes AVCs trombóticos provocados por trombose dos grandes vasos, clinicamente apresentam-se de uma forma ligeiramente diferente das restantes etiologias, na medida em que os déficits neurológicos focais num AVC de etiologia trombótica podem apresentar uma apresentação clínica, e a palavra-chave é flutuantes, podendo variar entre o normal e o patológico, progredindo de forma gradual, podendo haver sobrepostos períodos de melhoria. Ou seja, temos um doente que, graças a esta doença trombótica, pode ter a manifestação clínica muito flutuante. Por outro lado, temos também a doença trombótica que afeta os pequenos vasos, afeta sobretudo os pequenos vasos intracerebrais, que é aquilo que nos interessa, especificamente as artérias denominadas artérias penetrantes ou artérias perfurantes, que podem surgir das artérias vertebrais, basilar, cerebral média, assim como de outras artérias do polígono de Willis. Basicamente, estas artérias perfurantes são raminhos arteriais muito pequenos, que saem destas artérias maiores e que vão irrigar partes específicas cerebrais. Os principais mecanismos etiológicos da doença de pequenos vasos incluem a lipohialinose, ou seja, a acumulação de lípidos muito relacionada com a hipertensão arterial, muito importante, e consequente degeneração fibrinoide, e também outro mecanismo importante é a formação de atromas ou microatromas. A causa mais comum de obstrução das artérias mais pequenas e arteríolas, que são aquelas então que vão irrigar as estruturas mais profundas do cérebro, como os gânglios da base, a cápsula interna, os tálamos, a ponte, é então a primeira, a lipohialinose. Ou seja, temos hipertrofia da camada média, com deposição de fibrosa, deposição de lípidos, ou seja, fazemos com que esta camada média dos pequenos vasos se torne mais frágil e seja suscetível à lesão. E é, frequentemente, uma consequência da hipertensão arterial crónica, apesar do normal envelhecimento também contribuir. Um AVC que surge por obstrução destes vasos perfurantes mais pequeninos. Quando ocorre, dizemos que temos então um AVC lacunar, um infarto lacunar, que, como vamos ver mais à frente, que é muito diferente clinicamente de quando temos um AVC por obstrução de uma grande área. Assim sendo, estes AVCs lacunares vão se manifestar como LACI, ou seja, vão se manifestar clinicamente com sintomas mais restritos, não temos os chamados déficits corticais e, portanto, vamos ter sintomas mais restritos, ou apenas sensitivos, ou apenas motores, ou apenas uma ataxia, que se desenvolvem num curto período de tempo, horas ou no máximo algum dia, e algumas vezes podem também ter uma apresentação flutuante. Falando de outra etiologia, do embolismo, as causas embólicas podem ser divididas em diferentes categorias, nomeadamente aqueles que têm uma causa embólica de origem cardíaca conhecida possível, e falamos em cardioembolismo, aqueles com uma fonte arterial de embolia, ou seja, quando falamos de embolia de artéria a artéria ou ateroembolismo, e depois temos aqueles com uma fonte verdadeiramente desconhecida, em que os testes para a pesquisa das fontes embólicas são negativos.
Ou seja, nestes casos, que podem corresponder a 30% dos AVCs, ocorrem quando identificamos um êmbolo, mas não conseguimos nenhum fator de risco embólico que justifique a presença desse êmbolo. Aquilo que acontece então é que temos um êmbolo que vai bloquear subitamente o fluxo sanguíneo, de modo que o início dos sintomas clinicamente nos AVCs embólicos é abrupto e a clínica deficitária vai ser máxima no início. Ao contrário da trombose, quando temos um AVC embólico, vários locais em diferentes territórios vasculares podem ser afetados quando a origem é o coração ou a aorta. Imaginemos um êmbolo que solta do coração, tanto pode ir para a carótida esquerda, tanto pode ir para a carótida direita, como também pode ir para a circulação posterior. No entanto, particularmente quando temos êmbolos muito pequenos, estes podem sofrer lise espontaneamente, podem até migrar mais distalmente, sendo que, nestes casos, a clínica pode mudar em função disso, assim como a área de infarto definitiva pode mudar em função da migração destes pequenos êmbolos que sofrem lise e podem migrar distalmente. A causa embólica particularmente mais importante é então o coração, sendo os principais fatores de risco associados ao cardioembolismo, como vocês já devem saber, a fibrilação auricular, um flutter auricular sustentado e também de salientar as doenças valvulares mitrais e aórticas, que são um fator de risco também importante. E deixo aqui também outros fatores que podem contribuir. Sem dúvida, destacar as primeiras, particularmente a fibrilação auricular, que em todas as suas formas, paroxística ou sustentada, por serem particularmente comuns, são um fator de risco particularmente importante. E nestas em particular, aquilo que acontece é que a contractilidade irregular do coração vai ser propensa à criação de trombos intracardíacos, particularmente ao nível do apêndice auricular ou auriculeta esquerda, os quais vão fragmentar e embolizar distalmente, causando então AVCs embólicos. Quando falamos de heteroembolismo, ou seja, êmbolos com origem em trombos formados in situ noutros vasos, rapidamente percebemos que são todas as causas que falamos antes, particularmente na trombose dos grandes vasos, querendo destacar principalmente a doença aterosclerótica carotidea, que é uma fonte bastante comum de heteroembolismo. A doença aterosclerótica da aorta, que também no fundo é um vaso extracraniano, é considerada então à parte por estar ao nível do coração e porque os estudos são discordantes, realmente estão associados a um risco aumentado de AVC. No entanto, o nosso bom senso diz-nos que a presença de grandes placas ateroscleróticas na aorta ascendente e no arco, particularmente placas móveis, vão ser então também um fator de risco importante para o AVC. A diminuição da perfusão sanguínea cerebral pode decorrer do compromisso cardíaco também por arritmias, redução do débito cardíaco, por isquemia miocárdica aguda, embolia pulmonar, derrames pericárdios, etc. Nestes casos, os sintomas e sinais neurológicos por hipoperfusão geralmente são difusos, não são focais, em contraste com as duas outras categorias de isquemia que falamos antes. Nestes casos, os doentes apresentam outras manifestações sistémicas, como palidez, sudorese, ficam taquicárdicos ou apresentam uma bradicardia grave e têm uma baixa da pressão arterial. No entanto, nos casos particulares em que temos artérias previamente doentes, como por exemplo artérias subocluídas com doenças ateroscleróticas, pode ocorrer uma isquemia mais severa naquilo que chamamos regiões de fronteira entre as principais artérias intracranianas, na medida que são áreas mais vulneráveis à hipoperfusão sistémica. Clinicamente, podem-se manifestar como uma cegueira cortical ou, menos grave, perda visual bilateralmente, estupor, fraqueza muscular, sobretudo dos ombros e nas coxas, estando preservada a força muscular da face, mãos e pés. Muito brevemente, tudo o que sejam doenças hematológicas, particularmente que condicionem estados hipercoaguláveis, podem ser uma causa primária, mas incomum, de AVC e AITES, que devem ser particularmente considerados nos doentes jovens, ou seja, menos de 45 anos, em doentes também com antecedentes de disfunção da coagulação ou em doentes com história de AVC sem uma causa aparente. Uma simples chamada de atenção para o facto, regra geral, todos, mas mais particularmente a mutação do fator 5 de Leiden e as mutações da protrombina, estão particularmente associados
à trombose venosa e nem tanto à trombose arterial. No entanto, podem também condicionar infartos em territórios arteriais quando temos o chamado embolismo paradoxal, ou seja, doentes com um buraco oval patente, o buraco permite uma comunicação entre o lado esquerdo e direito do coração, e nestes casos pode-se, paradoxalmente, formar um trombo na circulação venosa profunda da perna, este migrar pelas veias cavas superiormente até ao coração, atravessar o buraco oval e ascender cranialmente pelas carótidas ou pelas vertebrais e embolizar e causar um AVC embólico paradoxal. Para vocês sistematizarem as principais causas etiológicas, trago-vos aqui o esquema de classificação TOAST para o AVC isquémico, que ou foi, melhor dizendo, amplamente utilizado e apresenta uma boa concordância com a clínica. Este vai classificar os AVCs isquémicos tendo em conta então os principais mecanismos fisiopatológicos comuns, tendo por base essencialmente 5 categorias, que basicamente resumem tudo aquilo que falamos até agora das principais etiologias. Ou seja, sistematizem por aqui. Por um lado, temos então a aterosclerose de grandes artérias. Segunda causa mais importante, o cardioembolismo. Terceira causa, a oclusão de pequenos vasos, os tais artérias perfurantes que irrigam as regiões profundas do cérebro. E depois temos duas outras classificações, os AVCs de etiologia determinada, mas por causas muito mais raras, estados hipercoaguláveis, disseções, etc. E temos, em 30% dos casos, o que é um número ainda bastante elevado, AVCs de etiologia indeterminada, em que fazemos toda a investigação etiológica e não conseguimos perceber qual é a causa. Passando agora para as manifestações clínicas dos AVCs. Conforme vocês já sabem, conforme a área do sistema nervoso central afetada, vão ser diferentes as manifestações clínicas. E, de facto, na grande maioria dos casos, apenas pela clínica do doente, podemos localizar a topografia da lesão. Antes de entrarmos nesta parte das síndromes clínicas, vamos falar sobre pelos principais sistemas funcionais do sistema nervoso central, fazer uma simples, breve e sistematizada revisão, de modo a mais fácil entendermos as síndromes clínicas. Caso não queiram perder tempo com essa parte, avancem imediatamente onde falamos para a clínica propriamente dita. Vejamos o exemplo de um caso clínico da Prova Nacional de Seriação do ano anterior, em que temos um homem de 65 anos, trazido ao sistema de urgência, porque caiu em casa há 45 minutos. Caiu quando se levantava da cadeira, não perdeu a consciência, não fez traumatismo da cabeça, não tem antecedentes, ou melhor, tem antecedentes médicos dislipidémicos e diabetes, estando medicado devidamente para isso. Os sinais vitais apresentam-se dentro da normalidade e, ao exame físico, o doente está vigível, está disfágico, mas compreende ordens, é destro, tem fraqueza muscular na parte inferior da hemiface direita, ou seja, tem uma parésia da face direita. A força muscular do braço direito é 1 em 5 e na coxa e perna é 3 em 5 desse lado. Os reflexos osteotendinosos estão ausentes desse lado. Os reflexos rotulianos e aquilianos estão hipoativos à direita. E os reflexos tendinosos profundos são normais à esquerda. O Babinski é presente à direita. E aquilo que nos foi colocado é questionar que, tendo em conta as alterações da clínica, qual é que será então a artéria mais provavelmente afetada? Na medida em que, como eu disse, só pela clínica conseguimos praticamente saber, partindo por pessoas de que é um AVC isquémico, saber qual é que é o território arterial afetado. E, portanto, tendo em conta o déficit motor direito do hemicorpo, sobretudo a afetar a face e o membro superior, o facto de ele ter uma alteração da linguagem e sendo o seu hemisfério dominante o esquerdo, porque nos é dito que ele é destro, e ter também um reflexo, um sinal de Babinski, aliás, presente à direita, isto leva-nos então a pensar que o doente apresenta muito provavelmente um AVC no território da artéria cerebral média esquerda.
Antes de passarmos então à clínica propriamente dita, para que esta fique então sistematizada e bem entendida, começaremos por abordar as vias principais nervosas, as mais importantes, nomeadamente o motor, a sensitiva e a visão, de modo que entendam grosseiramente onde e por onde é que essas fibras viajam, do ponto de vista anatómico, para depois entenderem quem irriga essas áreas e então, no fim, perceberem nos casos clínicos onde é que, conforme a informação clínica, está a oclusão arterial. Mais uma vez, se virem que estão à vontade com este tópico, ou então já estarão a ver a aula pela segunda ou terceira vez, isto torna-se menos relevante e aconselho a passarem isto à frente. Começando pelo sistema sensitivo, de uma forma grosseira, as fibras sensitivas provenientes da periferia vão se juntar ao longo da medula, formam feixes de substância branca que vão ascendendo até ao tronco cerebral. Aquilo que quero que entendam é que essas fibras passam ao nível do tálamo, particularmente nos seus núcleos mais ventrais, até terminarem ao nível do córtex sensitivo, sendo que este córtex primário sensitivo localiza-se no giro pós-central, no lobo parietal, como veem na imagem. Mais ainda, aproveito para relembrar a organização somatotópica, quer sensitiva, quer motora, ou seja, como vocês podem ver pela representação do homúnculo, de uma forma global, as fibras sensitivas e motoras que provêm ou controlam uma certa região do corpo localizam-se em diferentes locais nos giros, quer da motricidade, quer da sensibilidade. Ou seja, por exemplo, o membro inferior geralmente está localizado na vertente mais medial dos respectivos giros cerebrais, enquanto que, por outro lado, mais lateralmente, localiza-se o membro superior e mão, e ainda mais lateralmente temos a face, como podem entender pela imagem. Sobre a via motora piramidal, ou seja, a via responsável pelo controle motor voluntário, só para recapitular algumas estruturas anatómicas importantes. Vamos falar sobre ela. Não falaremos sobre outras vias, como os gânglios da base ou o cerebelo, que são responsáveis pelo movimento involuntário, controle motor fino, etc. Ou seja, só via piramidal, só movimentos voluntários. Temos então o córtex motor primário, no giro pré-central, e restantes estruturas corticais associadas, relacionadas com a motricidade, ao nível do lobo frontal, essencialmente. Estas vias, sempre então com a sua organização somatotópica, preservada ao longo de toda a vida descendente, passam, depois de sair do córtex motor primário no giro pré-central, passam pela coroa radiada, que são as fibras de substância branca que unem no fundo o córtex à cápsula interna. Depois temos então essas fibras a passarem ao nível da cápsula interna, continuam a descer pelos pelúnculos cerebrais do mesencéfalo e chegam então ao tronco cerebral. Vão decussar, ou seja, cruzam para o lado oposto ao nível da decussação das pirâmides, ao nível do bulbo, e daí os déficits motores serem geralmente contralaterais ao lado da lesão cerebral, e depois essas fibras motoras descem ao longo da medula. Mais uma vez, a organização somatotópica da via motora, como está explicada na imagem, o membro inferior mais medialmente representado no córtex pré-central, depois representado o membro inferior ao nível da cápsula interna mais anteriormente, como também veem na imagem, e depois ao longo do tronco cerebral e da medula, o membro inferior localiza-se a sua representação geralmente mais lateralmente. Já relativamente ao sistema visual, brevemente sabemos que a informação visual captada pela retina vai ser transmitida pelos nervos ópticos, depois quiasma, tratos ópticos, corpos geniculados laterais. Depois chega um conjunto de fibras de substância branca conhecidas pela radiação óptica, dividida em duas partes, superior e inferior, que acaba no córtex visual ao nível do lobo occipital. Lembrem-se que conforme a lesão atinge diferentes locais das vias ópticas, as alterações ao nível dos campos visuais vão variar e ajudam-nos a localizar a lesão. Por isso deixo-vos aqui este esquema. De reparar particularmente na lesão número 6, que é de certa forma aquela que acaba por acontecer mais frequentemente no contexto AVC isquémico, como vão ver, e levando às amianópsias homónimas contralaterais. Geralmente nesses casos a visão periférica está afetada, mas a visão central pode estar mantida. Por fim, nesta breve revisão,
falaremos do sistema integrativo da linguagem, que começamos pela área de Wernicke, que é responsável pela compreensão da linguagem escrita, da linguagem falada, da linguagem ouvida, etc. Enquanto que a área de Broca é responsável pela produção de linguagem. A área de Broca localiza-se no opérculo frontal, ou seja, no giro frontal inferior, enquanto que a área de Wernicke no giro temporal superior. As duas estão conectadas pelo fascículo longitudinal superior, também conhecido como fascículo arqueado. E depois temos também uma parte importante, que é o giro angular, aqui a laranja, que tem importância, pois vai ser responsável por integrar os inputs visuais, acústicos, somatosensitivos, etc., ao nível da área de Wernicke, de forma a integrar então a compreensão da linguagem. Por sua vez, também é curioso percebermos que a área de Broca vai ter ligações diretas com o córtex motor primário, que controla particularmente a face, a boca e a língua, permitindo assim a fluência da linguagem falada. Portanto, depois de fazermos esta rápida revisão dos principais sistemas funcionais e as estruturas onde passam as fibras, do ponto de vista anatómico, começamos então por abordar as diversas síndromes clínicas relacionadas com a AIT ou AVC isquémico nos diversos territórios arteriais. Começo por deixar aqui um slide com os territórios arteriais, de uma forma mais detalhada, para que sempre que quiserem terem isto completo e sistematizado em algum lado. Uma nota só para o facto de que estes territórios arteriais são aproximações, ou seja, são médias da distribuição destes territórios da população geral, pois estes variam bastante conforme as variantes anatómicas vasculares e também conforme a variabilidade dos tecidos em termos de irrigação. Aqui os territórios arteriais, desde a região mais superior até a região mais inferior, tanto da região supratentorial como da fossa posterior. Vocês ficam aqui com isto bem sistematizado. E, como eu estava a dizer, há uma grande variabilidade nestes territórios arteriais, há uma grande variabilidade da distribuição das artérias e, como curiosidade, de facto, o polígono do Willis, aquela imagem bonitinha que todos conhecemos, tem uma prevalência na nossa população bastante mais pequena do que aquilo que estaríamos à espera, pois este polígono, como nós o estudamos, normalmente só apenas surge em 20 a 25% das pessoas. Começamos a falar então das síndromes clínicas, em primeiro lugar, que resultam por atingimento da circulação anterior, sendo esta constituída então pela artéria carótida interna e os seus ramos, nomeadamente a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. Começando pela artéria cerebral média, aqui temos a sua distribuição, o seu trajeto. Como vemos pelo esquema, as principais artérias, as primeiras, aliás, artérias que saem da artéria cerebral média são os tais ramos perfurantes, os tais ramos penetrantes, que também são conhecidos por artérias lenticulostriadas, que vão ser responsáveis por irrigar então regiões profundas do cérebro, nomeadamente os gânglios da base, a coroa radiada e o braço posterior da cápsula interna. Depois de saírem esses ramos, como vem no esquema coronal, já no vale silviano, a artéria cerebral média divide-se em divisões superior e inferior, aquilo que vamos chamar os ramos M2, e os ramos da divisão inferior vão irrigar o córtex parietal inferior e a parte temporal, enquanto que a divisão superior vai irrigar o córtex frontal e a região mais superior do parietal, como entendem pela imagem da direita. Dessa forma, aquilo que quero que entendam é que, como vocês podem ver nos territórios arteriais que mostrei antes, os ramos corticais da cerebral média vão irrigar, no fundo, a superfície lateral do hemisfério, exceto o polo frontal, mais anterior, exceto uma faixa da região mais medial dos lobos frontais e parietais, ou seja, a parte mais medial do córtex, de todo o córtex, vai ser irrigado pela artéria cerebral anterior, e também, exceto os giros do polo temporal inferior e da região particularmente occipital, que não são irrigadas pela artéria cerebral média, mas sim pela artéria cerebral posterior. Quando a artéria cerebral média é ocluída muito proximalmente, como vê na representação do esquema, como há oclusão tanto dos seus ramos profundos, as tais artérias lenticulostriadas, como dos seus ramos corticais, aqueles ramos que seguem o seu trajeto mais distalmente,
praticamente temos todo o território da ACM afetado e se este não for compensado pela circulação colateral, vai entrar em sofrimento e vamos ter então uma vasta clínica que engloba então uma hemiparésia contralateral, tanto por atingir o córtex motor, também assim como as fibras motoras, quer na coroa irradiada, quer na cápsula interna. Vamos ter uma hemihipostesia, porque temos o atingimento do córtex sensitivo. Vamos ter uma hemianopsia homónima contralateral, porque temos o atingimento da via óptica, particularmente a radiação óptica, como expliquei antes. E vamos ter um desvio ocular do lado da lesão por alterações da oculometricidade. Uma chamada de atenção para a fraqueza muscular, que quando temos uma oclusão da cerebral média, temos muito maior atingimento do membro superior e da face comparado ao membro inferior. Porquê? Pensem naquilo que vos expliquei do homúnculo. O braço e a face estão mais laterais no córtex motor do homúnculo, ou seja, mais abrangidos pelo território da ACM, enquanto que o membro inferior está mais medialmente no homúnculo, sendo essencialmente irrigado pela artéria cerebral anterior e por isso, como vamos ver, entretanto, isquemia da cerebral anterior dá muito mais déficit motor na perna comparativamente ao braço e à face. Além disso, conforme a dominância hemisférica, mais clínica vamos ter. Quando o hemisfério dominante está envolvido, ou seja, o esquerdo, vamos ter, por exemplo, uma afasia global, ou seja, uma afasia motora, mais uma afasia sensitiva, porque temos o atingimento das áreas de Broca e de Wernicke e das respectivas fibras internucleares. Quando é afetado o hemisfério não dominante, que geralmente é o direito, surgem os chamados déficits sensitivos corticais, por atingimento sobretudo parietal, nomeadamente a nosognosia, ou seja, a deficiência, a incapacidade em reconhecer um problema, uma lesão ou uma doença, que algo está mal com alguma parte do corpo do doente, ou seja, o doente tem um problema no braço, por exemplo, tem um braço parético e não o reconhece. Podem também surgir as somatognosias, ou seja, uma incapacidade de reconhecer parte do seu corpo como seu. Podem surgir apraxias, formas outras de neglect, etc. Isto é, no fundo, uma clínica completa de uma ACM, de uma artéria cerebral média, afetada num AVC isquémico, numa fase, em termos de território precoce, ou seja, um AVC completo por oclusão muito proximal da artéria cerebral média. Geralmente, quando isto acontece e se nada for feito para salvar o território infartado, vamos ter um grande edema cerebral associado que pode levar a complicações graves como aumento da pressão intracraniana, alterações da normal anatomia do parênquima e que pode condicionar mesmo alterações de estado de consciência com coma e morte a posteriori. Aqui temos algumas imagens para mostrar alguns infartos em territórios da ACM completo. Vem na imagem A um taxípolis em que temos uma hipodensidade que mostra um infarto já estabelecido. Nas imagens B temos então um infarto já estabelecido em território da cerebral média direita, na medida em que temos uma diminuição, temos a evidência em que já temos um core isquémico estabelecido e também na ressonância em que temos uma isquemia mostrada ao nível da cerebral média esquerda. No entanto, se o trombo ou se o êmbolo não ocluir a cerebral média tão proximalmente, antes dela se dividir e ter uma clínica tão acentuada, este trombo ou êmbolo pode afetar os ramos da cerebral média, pode afetar mesmo a cerebral média em fases diferentes. Ou seja, quando temos uma obstrução dos ramos perfurantes, ACM, os tais ramos lenticulostriados, aquilo que temos clinicamente são infartos lacunares. Geralmente porque vamos ter um infarto ou uma isquemia da cápsula interna, onde passam então as fibras motoras. Geralmente isso vai levar a um déficit motor puro, com igual atingimento em termos de gravidade, quer da face, quer do membro superior, quer do membro inferior. Claro que se for um infarto muito pequenino na cápsula interna, pode afetar muito mais a face, ou muito mais a perna, ou muito mais o braço. Mas, regra geral, o déficit motor que surge em termos de intensidade por atingimento da cápsula interna, por infarto nestas lenticulostriadas, vai ter uma gravidade semelhante entre a face, entre a perna e entre o membro superior.
Quando temos uma isquemia no joelho da cápsula interna, podemos também ter uma fraqueza facial, principalmente seguida por fraqueza nos braços e nas pernas, conforme a isquemia se vai progredindo para trás ao nível da cápsula interna. Alternativamente, além deste déficit motor, outra clínica é ter uma mão contralateral que se pode tornar atáxica, ou podemos ter uma disartria que é proeminente, ou seja, aquilo que chamamos a síndrome da mão desajeitada com disartria. No entanto, podemos também ter outros síndromes lacunares, nomeadamente déficits sensitivos puros, quando temos um infarto no tálamo ventral. Podemos também ter outros síndromes lacunares, como a hemiparesia atáxica, quando temos infarto ao nível da ponte, na sua região mais anterior, ou mesmo quando temos um infarto na cápsula interna. E como eu já disse, podemos também ter disartria e a síndrome da mão desajeitada por atingimento também na ponte ou então no joelho da cápsula interna. Ou seja, tudo isto são infartos lacunares, resultam em clínicas lacunares com muito pouca clínica, como veem aqui na tabela, sendo que quando estes infartos lacunares surgem por obstrução das lentículas striadas, temos sobretudo déficits motores puros. Aqui temos algum exemplo, em termos de imagem, vocês veem as pintinhas brilhantes que mostram infartos lacunares, ou seja, temos infartos muito pequeninos. Depois temos as síndromes parciais de oclusão da artéria cerebral média. Ou seja, quando temos diferentes ramos a ser ocluídos, vamos ter diferentes manifestações clínicas parciais daquilo que seria a clínica de um infarto completo da ACM esquerda. E conforme a clínica afetada, também facilmente vamos entender qual é que vai ser o ramo que está afetado. Por exemplo, quando temos uma oclusão, digamos, parasilviana da ACM, ou seja, uma oclusão, como vê na imagem, antes de terem saído os ramos perfurantes, depois, aliás, de terem saído os ramos perfurantes, mas antes delas se dividirem em M1, antes do M1 se dividir então nas divisões superior e inferior, como podem ver no esquema, clinicamente aquilo que vamos ter é uma hemiparésia e uma hemipostia contralaterais, sobretudo brachiofaciais. Vamos ter uma afasia de condução, podemos ter uma síndrome de Gerstmann, se no lado dominante, ou uma apraxia, aliás, construcional, se for no hemisfério não dominante. Esta síndrome surge quando há lesões no giro angular. Esta síndrome de Gerstmann é quando surgem lesões no giro angular, levando clinicamente àquilo que no conjunto temos que se manifesta com a grafia, a calculia, a gnosia digital e uma desorientação, sobretudo esquerda-direita. Se bem se lembram do que expliquei sobre aquilo do giro angular, que era aquele que integrava toda a informação que vinha dos outros sentidos, visão, audição, sistema somatosensitivo, de modo a integrar a linguagem na área de Wernicke. No entanto, se esse trombo for um bocadinho mais distal, se estiver um bocadinho mais à frente e surgir, não antes da bifurcação, como falamos no diapositivo anterior, mas se afetar só o ramo M2 da divisão superior, na sua parte mais proximal, aquilo que vamos ter então mais afetado vai ser o córtex frontal e o córtex parietal mais superior, como vêem nos esquemas, poupando assim a região temporal. Clinicamente, aquilo que vamos ter, sobretudo, são déficits sensitivos e motores contralaterais. Temos afasia de Broca, se o hemisfério dominante estiver afetado, ou apraxia no hemisfério não dominante, normalmente o direito. Porquê? Porque temos, sobretudo, então, um atingimento frontal e parietal e, portanto, vamos ter predominantemente uma afasia motora e não tanto uma afasia sensitiva, porque a área de Wernicke está, então, na região temporal, que não é irrigada por esta divisão superior. No entanto, se a oclusão ocorrer ao nível da divisão inferior da cerebral média, vamos ter isquemia, sobretudo do lobo temporal, e clinicamente vamos ter então uma hemianópsia ou uma quadrantanópsia superior contralateral com afasia sensitiva. Porquê? Porque temos o atingimento da área de Wernicke no hemisfério dominante, ou uma dispraxia construtiva, hemi-neglect ou anaclusia espacial,
no hemisfério, se o hemisfério não dominante for afetado. E sendo assim, temos então as principais síndromes por oclusão da artéria cerebral média. Resumindo, temos então uma síndrome clínica completa por oclusão do M1, ou seja, de uma parte muito proximal da cerebral média. Podemos ter infartos lacunares por apenas oclusão dos seus ramos perfurantes, as lentículas striadas. Podemos ter uma síndrome parcial se tivermos uma oclusão depois dos lentículos striados, mas antes dela se bifurcar nos M2. E podemos ter também síndromes parciais por oclusão ou da divisão superior M2 da cerebral média ou uma clínica totalmente diferente por oclusão da divisão inferior da cerebral média. Depois temos então a artéria cerebral anterior, que pode ser dividida em dois segmentos. Temos o segmento que vai desde a artéria carótida interna à artéria carótida anterior, chamado segmento A1. E depois temos o segmento A2, que é depois dessa artéria comunicante anterior. Do segmento A1 temos também alguns ramos perfurantes profundos que vão irrigar a parte mais anterior da cápsula interna, amígdala, hipotálamo e parte inferior da cabeça do núcleo caudado. A artéria cerebral anterior, como veem no esquema aqui à direita, vai ser sobretudo responsável por irrigar o córtex frontal e parietal, sobretudo na sua parte mais medial, junto à linha média. Clinicamente, quando temos uma oclusão do segmento A1, se todo o restante polígono do Willis estiver preservado, esta oclusão geralmente é bem tolerada. Porquê? Porque temos fluxo colateral através da artéria comunicante anterior e também por circulação leptomeningea, ou seja, colaterais ao nível da superfície do córtex e ligações que existem entre a ACM e a posterior. Ainda assim, quando o polígono do Willis é incompetente e não permite esta colateralização do fluxo, quando temos uma oclusão do segmento A1, podemos ter uma abolia profunda, ou seja, um atraso grave na resposta verbal e motora. É muito típica a incontinência urinária por causa da isquemia de um centro de micção que existe no córtex frontal medial. Podemos ter uma afasia transcortical se for afetado o hemisfério dominante, ou então, se for afetado o não dominante, temos dispraxia, sobretudo dos membros à esquerda. Salientar que os reflexos primitivos, como o grasping, o reflexo de sucção, etc., podem estar desinibidos e também, além disso, ocorrer a praxia da marcha. Por outro lado, quando falamos de oclusões mais distais, a oclusão do A2, geralmente a clínica é muito semelhante à oclusão do A1, predominando sobretudo o déficit motor do membro inferior, que é muito mais acentuado relativamente ao restante do corpo. Ou seja, temos uma hemiparésia contralateral e uma hemipostesia contralateral, sobretudo a hemiparésia, é muito mais comum, e aquilo que salienta, devido à representação cortical do homúnculo, é que a perna, o membro inferior, vai estar muito mais afetado, de uma forma muito mais severa, comparativamente à face e ao membro superior. Além disso, alguns casos de infarto em A2, como temos um infarto em território mais distal comparativamente em A1, pode não haver abolia, podem não haver algumas alterações típicas do ON, como incontinência urinária, etc. Vamos também falar do território da artéria carótida interna, que no fundo engloba o território da cerebral anterior e da cerebral média. Quando falamos em isquemia no território da carótida interna, temos que ter em conta a etiologia, ou seja, se estamos na presença de um mecanismo de isquemia por trombose, por embolia ou por hipoperfusão. Uma trombose crónica da carótida interna, como ocorre, por exemplo, em doenças ateroscleróticas ao nível cervical, se o polígono do Willis for competente e a colateralização do fluxo for suficiente, permite que estas se adaptem e muitas vezes a oclusão crónica pode passar despercebida, não havendo clínica aguda, porque então temos uma instalação gradual de uma oclusão da carótida e a irrigação sanguínea do parênquima cerebral, aos poucos e poucos, vai se adaptando se o sistema de circulação colateral for competente e, portanto, não temos muitas vezes clínica.
No entanto, quando há formação de êmbolos, quer tenham origem no coração ou na própria carótida interna, quando esta está doente, por exemplo, uma doença aterosclerótica, esses êmbolos levam então a que haja instalação aguda de déficits, em que haja atingimento do território da cerebral média mais frequentemente, com clínica muito semelhante a um M1 proximal da ACM. Isto acontece porque o território da ACA, que está na dependência dessa carótida interna desse lado, muitas vezes vai ser compensado pela artéria comunicante anterior. No entanto, muitas vezes o êmbolo pode empancar, digamos assim, no topo da carótida interna, havendo sempre o risco de soltar êmbolos mais pequenos que vão migrar distalmente. E quando esse êmbolo empanca no topo da carótida interna, clinicamente, nesses casos, podemos ter também uma síndrome clínica em que sobrepõe a síndrome do M1 proximal mais uma síndrome do A1 proximal, em que no fundo temos déficit motor e déficit sensitivo contralateral, hemianopsia homónima contralateral, muita abulia, muito estupor, alterações da linguagem, se for o hemisfério dominante afetado, ou déficits sensitivos corticais, se for no lado contralateral. Ou seja, nestas síndromes do topo da carótida, basicamente podemos ter clinicamente uma síndrome de uma cerebral média ocluída mais uma síndrome de uma cerebral anterior ocluída. No entanto, há um pormenor que temos de ter em conta nos casos da artéria carótida interna. É que esta artéria, antes de se bifurcar nos ramos terminais, ou seja, a ACA e a ACM, ela dá um ramo, que é a artéria oftalmica, que profunde o nervo óptico e a retina. No caso em que há oclusões da carótida interna, e aqui atenção que não estamos a falar de êmbolos no topo da carótida, mas sim mecanismos de trombose mais proximal nesta artéria, de modo a que a artéria oftálmica seja também envolvida, nessas oclusões da artéria cerebral, na artéria carótida interna, em cerca de 20% dos casos, por atingimento da artéria oftálmica, podemos ter então uma amorose fugaz, ou seja, episódios de cegueira monocular transitória e recorrente, que nos alertam para uma doença carotídea que mais tarde pode se complicar com infartos cerebrais. Contudo, na grande maioria dos casos, esses sintomas da amorose fugaz duram apenas alguns minutos e raramente ocorre infarto irreversível no território da artéria oftálmica, na medida em que temos bastantes anastomoses, bastantes colaterais entre a carótida interna e a carótida externa e, portanto, a retina está geralmente segura e não temos infartos irreversíveis nesse nível. Passaremos agora a falar da circulação posterior. Cerca de 20% dos AVCs isquémicos ocorrem ao nível da circulação posterior, também conhecida como vértebra basilar, sendo esta composta por duas artérias vertebrais que se unem para dar origem à basilar e que posteriormente se dividem em artérias cerebrais posteriores ao nível da fossa interpeduncular. Estas artérias têm a responsabilidade de irrigar o cerebelo, a medula, a ponte, o mesencéfalo, o tálamo, o hipocampo e as regiões mediais, quer do lobo temporal e occipital. No entanto, como vamos ver, a oclusão de cada vaso vai produzir então a sua própria síndrome clínica mais distinta. Relativamente à artéria cerebral posterior, pode ser dividido em dois segmentos, o P1 antes de aparecer a comunicante posterior e o P2 depois dessa artéria surgir. Uma chamada de atenção para alguns casos, não tanto infrequentes quanto isso, em que o segmento P1 pode ser hipoplásico e o segmento P2 ter origem ao nível da comunicante que vem da carótida interna e, portanto, nesse caso, falamos de uma cerebral posterior de origem fetal. Do segmento P1, mais proximamente, temos então ramos perfurantes, como acontece também na cerebral média e na anterior. E esses ramos perfurantes, aqui podem ter nomes específicos, como artérias tálamo-geniculares, ou tálamo-perfurantes, ou pedunculares perfurantes. Basicamente, estes nomes complexos dizem-nos que a sua principal função, assim, globalmente falando, é irrigar o tálamo. Ainda do segmento P1 vai sair a artéria coroideia posterior, que irriga os pedúnculos cerebrais, o fórnix, o tálamo, o plexo coroide do terceiro ventrículo, etc.
Já do P2 vão sair ramos, chamados ramos corticais, em que a sua função, como vêem na imagem mais à direita, é irrigar a vertente mais medial e posterior dos lobos temporais e garantir a irrigação do lobo occipital. Quando falamos em AVCs, em isquemia, digamos assim, em território das artérias cerebrais posteriores, normalmente a fonte é embólica, com origem cardíaca ou com origem em doença arteriosclerótica das artérias vertebrais. Uma chamada de atenção para os casos de disseção, particularmente de natureza traumática, que podem afetar também as artérias vertebrais e a basilar. Em função desta grande divisão, em termos de ramos P1 e P2 que vos falei, vamos ter duas síndromes que são muito distintas. Por um lado, temos a síndrome chamada a síndrome de P1, em que, por atingimento e, sobretudo, dos ramos perfurantes, vamos ter duas estruturas grosseiramente afetadas, nomeadamente o tálamo e o mesencéfalo. Quando ocorre, então, a oclusão destes ramos perfurantes que irrigam o tálamo, nomeadamente os ramos tálamo-perfurantes ou tálamo-geniculares, geralmente vamos ter pequenos infartos lacunares que clinicamente vão levar a um déficit sensitivo contralateral. Por outro lado, a outra estrutura então afetada por oclusão dos ramos perfurantes do P1 é o mesencéfalo, particularmente a sua vertente lateral, incluindo os pedúnculos cerebrais, sendo que a oclusão destes ramos perfurantes pode condicionar uma parésia do terceiro nervo craniano, o oculomotor, porque o oculomotor sai ao nível do mesencéfalo. Pode haver alguma ataxia contralateral associada, como na síndrome de Claude, ou é uma hemiplegia contralateral associada à parésia do nervo oculomotor, que damos o nome de síndrome de Weber. A ataxia, nestes casos, surge porque temos o atingimento do núcleo rubro que está no mesencéfalo, enquanto que o déficit motor, se bem se recordam, tem a ver com o facto das fibras motoras passarem ao nível dos pedúnculos cerebrais. Só apenas um pequeno aspecto relativo a interesse no segmento P1 é que, muitas vezes, claro que podemos ter esta clínica distinta, porque temos ramos perfurantes que irrigam o tálamo, se estiverem afetados, temos isquemia do tálamo e déficits sensitivos, enquanto que, se tivermos atingimento apenas dos ramos perfurantes que irrigam sobretudo o mesencéfalo, podemos então ter parésia do terceiro nervo craniano, do oculomotor, com ataxia contralateral ou hemiparésia contralateral. No entanto, lembre-se que se tivermos um atingimento completo do P1, podemos ter atingimento de todos os ramos perfurantes que irrigam o tálamo e que irrigam o mesencéfalo e, portanto, podemos ter uma síndrome P1 completa com parésia do terceiro nervo craniano, do oculomotor, com a ataxia contralateral ou com a hemiparésia contralateral e também déficit sensitivo contralateral associado. Depois, como já tinha referido anteriormente, falando do P2, as suas principais referências são então os ramos corticais que vão irrigar os lobos occipitais e a vertente mais medial dos lobos temporais e, clinicamente, a manifestação de um AVC por oclusão do P2 vai ser a hemianópsia homónima contralateral por atingimento da região occipital e radiação óptica, sobretudo. No entanto, quando o infarto poupa o córtex visual associativo, mas afeta o córtex visual primário, o córtex calcarino, o paciente vai estar ciente dos seus déficits visuais. Já o atingimento do lobo temporal medial, com particular atingimento do hipocampo, pode levar a um atingimento agudo da memória, principalmente se esta ocorrer no hemisfério dominante. No entanto, essa clínica da memória é transitória. Salientar que quando o hemisfério dominante é afetado e o infarto envolver o esplénio do corpo caloso, sendo o corpo caloso o conjunto de fibras de substância branca que permite o cruzamento de informação de um hemisfério para o outro, nesse caso em que temos então o hemisfério dominante afetado com envolvimento do esplénio do corpo caloso, o doente pode apresentar uma alexia, ou seja, uma incapacidade de ler, mas sem agrafia, ou seja, o doente consegue ler, mas não consegue escrever. Pode também haver desenvolvimento de agnosia visual para rostos, não consegue identificar o rosto das pessoas, para objetos ou cores e anomia com erros parafásicos. A oclusão da artéria cerebral posterior pode também levar a alucinações, a chamada
alucinose peduncular, em que temos alucinações visuais, o que é algo bastante característico. Só de salientar, como facilmente entendem, que um infarto bilateral em território P2 vai levar a uma cegueira cortical, ou seja, uma cegueira bilateral em que está preservado o reflexo pupilar. E os pacientes muitas vezes não têm consciência dessa cegueira e até podem negá-la, ou seja, os doentes são cegos, por atingimento bilateral dos territórios de P2 são cegos, não têm consciência disso. É chamada síndrome de Anton. Muito bem. Chegamos então a esta fase da aula em que, relativamente aos restantes ramos arteriais que nos faltam abordar, ou seja, a artéria vertebral, ou as artérias vertebrais e a artéria basilar, e respectivos ramos, podemos, conforme a vossa preferência e fase do estudo, seguir dois caminhos diferentes. Por um lado, sendo a clínica destes ramos, a clínica resultante da oclusão destes ramos, de uma forma geral, diferente e distintiva dos síndromes isquémicos da restante circulação cerebral anterior, podemos resumir essa clínica em alguns tópicos que facilmente vos ajudam a distinguir que se trata de isquemia em território vertebro-basilar, ou seja, alterações da fossa posterior. Quem quiser seguir este caminho, basicamente o próximo slide resume a isquemia, as manifestações clínicas do sistema vertebro-basilar, e depois pode seguir diretamente para o tratamento da abordagem ao doente com AVC e no fundo está a seguir um atalho, o caminho mais rápido, digamos assim, para saber a clínica do sistema vertebro-basilar. Para quem quiser ser mais minucioso, pode seguir o caminho da direita, o caminho mais lento, entender melhor a anatomia vascular da fossa posterior, entender essa clínica mais ao detalhe. Admito que possa ser um bocado confuso, mas se optarem por esse caminho terão que ter alguma paciência e seguir então os próximos slides. Seguindo o caminho mais rápido, os síndromes isquémicos da fossa posterior caracterizam-se de uma forma muito resumida por alterações que decorrem da parésia dos nervos cranianos. Lembrar que os nervos cranianos, os seus núcleos, encontram-se ao nível do tronco cerebral, destacar o nervo oculomotor que sai do mesencéfalo, mas também todos os restantes pares cranianos. Vamos ter, sobretudo, déficits sensitivos cruzados, podemos ter, ou seja, alterações sensitivas de um lado da face e alterações sensitivas do hemicorpo contralateral ao lado da face que está afetado. Podemos ter também associados déficits motores que geralmente são contralaterais. Podemos ter diplopia, lá está, como eu falei, também muito por atingimento do par craniano, do terceiro, do oculomotor, mas também de vias da oculomotoricidade associadas. Vamos ter também tontura e vertigem muito relacionado, que é por atingimento vestibular periférico, relacionado com o nervo vestibulo-coclear, mas também com as vias relacionadas com o equilíbrio, vias essas cerebulosas e que também passam no tronco. Náuseas e vômitos, muito típico da fossa posterior. Sintomas bulbares, disfagia, disartria, disfonia. Também é muito típico e facilmente vocês entendem a ataxia dos membros e da marcha por atingimento do cerebelo, sendo o cerebelo muito importante para a coordenação motora. Atingimento do cerebelo que está na dependência da irrigação vertebro-basilar vai levar a que haja ataxia. E podemos também ter alteração no estado da consciência, muitas vezes com grave atingimento que pode resultar em coma, e de salientar que o atingimento do sistema vertebro-basilar bilateral, por exemplo, atingimento das vertebrais, as duas no fundo clinicamente vai se comportar como a artéria basilar. No fundo, quando temos clínica bilateral, toda esta clínica que acabei de descrever, e quando surge de uma forma bilateral, devemos sempre pensar numa doença que atinge a artéria basilar. Isto, a forma mais resumida, o caminho mais rápido para saber as manifestações clínicas da fossa posterior, sem entrar muito ao detalhe, e que facilmente distinguem da circulação anterior, que é, sem dúvida, mais importante em termos de avaliação. Seguindo o caminho mais detalhado, o caminho mais lento, vamos então prestar atenção aos seguintes slides e até à abordagem do AVC, em termos de tratamento que falamos mais à frente.
Sistema vertebro-basilar ou sistema da fossa posterior é constituído então pela artéria basilar. Esta artéria basilar, falamos dos seus maiores ramos, nomeadamente a aica ou artéria cerebelosa anteroinferior e a artéria cerebelosa superior, ou ACS, assim como também falamos do sistema vertebro-basilar, envolvemos as artérias vertebrais com os seus ramos, nomeadamente a pica e a artéria espinhal anterior. Além disso, tanto a basilar como as vertebrais vão ter ramos perforantes, responsáveis pela irrigação da região mais profunda, nomeadamente do tronco cerebral. Começando pela artéria basilar, esta artéria começa ao nível da junção entre o bulbo e a ponte, pela junção das vertebrais, e termina na junção da ponte com o mesencéfalo. Ou seja, basicamente é uma artéria basilar que prolonga-se anteriormente em relação à ponte ou protuberância. O tipo de doença que afeta a artéria basilar, condicionando a sua oclusão, vai variar conforme a sua topografia. Enquanto que no seu terço distal, a oclusão é sobretudo por doença embólica, ocluindo e dando aquela síndrome muito típica que é a síndrome do topo da basilar, a oclusão do topo da basilar, enquanto que no seu terço médio e sobretudo no terço proximal, a oclusão surge por doença aterosclerótica, que muitas vezes se estende também ao fim das artérias vertebrais. Vamos começar por falar da oclusão da artéria basilar proximal, pois a sua clínica é diferente de quando é atingido o seu topo, ou seja, a sua parte mais distal. O grande problema da artéria basilar proximal é que os sinais e sintomas de isquemia no seu território muitas vezes não permitem perceber se a oclusão é ao nível desta artéria ou se é num dos seus ramos. Esta distinção é muito importante em termos de tratamento. E a dificuldade em identificar uma oclusão da própria artéria basilar proximal é que, inicialmente, esta pode se manifestar clinicamente com um déficit ou déficits dos seus ramos, mas depois estes vão se acumulando ao longo do tempo até todo o território da basilar estar afetado. Aí é que está o problema. Assim sendo, nestes casos, o objetivo passa por identificar a oclusão iminente da basilar antes que se estabeleça um infarto irreversível no seu território. Muitas vezes, antes desse quadro irreversível, aquilo que nos vai alertar para uma oclusão iminente da basilar podem ser os AITs da fossa posterior ou um AIT, ou aliás, um AVC lentamente progressivo e com uma clínica flutuante, que nos alertam então para uma oclusão, possivelmente aterotrombótica, da basilar proximal. A questão é que, quando temos então uma oclusão da própria basilar, já com isquemia numa fase mais avançada, esse quadro clínico vai ser fácil de interpretar na medida em que temos manifestações bilaterais, como déficits sensitivos, como déficits motores, alterações dos pares cranianos bilateralmente e também clínica cerebelosa bilateralmente. Portanto, a partir daqui falaremos em particular dos déficits que surgem por oclusão dos vários ramos da basilar e respectiva clínica, e vocês têm que entender que numa oclusão da basilar proximalmente, além da clínica dos vários ramos afetados se ir somando, também se tornam bilaterais essas manifestações. Começando pela artéria cerebelosa superior, que é responsável pela irrigação de toda a superfície superior dos hemisférios cerebelosos e também do vérmis mais superiormente, algumas vertentes do mesencéfalo e dos pedúnculos cerebrais, dos pedúnculos cerebelosos, aliás, superior e médio. Por este motivo, quando esta artéria está ocluída, clinicamente vamos ter um predomínio de clínica atáxica, ou seja, vamos ter uma ataxia cerebelosa ipsilateral grave, náuseas e vômitos, disartria e, sobretudo, hemihipostesia contralateral, quer da face, quer do corpo, sendo que fraqueza muscular não é típico nestes quadros. Já a oclusão da aica produz graus variáveis de infarto, na medida em que se trata de uma artéria muito variável em termos de tamanho e de território arterial, na medida em que o seu suprimento arterial vai variar de uma forma inversamente proporcional com o território da pica. Esta aica vai irrigar sobretudo a superfície anteroinferior do cerebelo, os pares cranianos 7 e 8 e parte do ouvido interno. Deste modo, o sintoma clinicamente talvez mais importante e mais comum é a vertigem.
geralmente acompanhada por hipoacúsia, hemiparésia ipsilateral da face, déficit sensitivo na hemiface ipsilateral, com hemihipostesia do corpo contralateral, ou seja, um déficit sensitivo cruzado. Também pode surgir ataxia cerebelosa e síndrome de Horner. Por fim, falamos das artérias pônticas, ou seja, os ramos perfurantes que saem da artéria basilar entre a aica e a cerebelosa superior e que vão irrigar praticamente a totalidade da ponte. Quando estes ramos estão afetados, a clínica pode incluir parésia facial ipsilateral, hemiparésia contralateral, chamada de hemiparésia anunciadora, na medida em que é interpretada como aquela que vai anunciar uma eventual oclusão da basilar. Podemos ter também sintomas bulbares, disfagia, disfonia, disartria e movimentos limitados da mandíbula. Também sintomas vestibulares, vertigem, nistagmo, sendo também alterações possíveis do olhar conjugado ou oftalmoplegia internuclear. Com isto, percebemos agora melhor aquilo que eu queria dizer há 3 slides atrás sobre a oclusão proximal da artéria basilar. A sua clínica, a clínica de oclusão da basilar na sua vertente mais proximal, vai ser, no fundo, um somatório de toda a clínica de oclusão dos seus ramos, da AICA, da ACS e dos ramos pônticos. E que, no fundo, temos um bocado de tudo, com sintomas cerebelosos, ataxia, sintomas vestibulares, como nistagmo e vertigem, parésia dos pares cranianos ipsilateralmente, e por isso também temos a parésia facial ipsilateral, e assim como déficits sensitivos e motores contralaterais. Só que, quando estes se devem a um síndrome basilar proximal, todas estas alterações podem progressivamente se ir indo acumulando e tornando-se bilaterais. Deste modo, grosseiramente falando, entendem que quando temos AITs ou AVCs flutuantes que se apresentam clinicamente como parte destas manifestações apenas de um lado, ficamos sempre na dúvida se trata de uma clínica de oclusão de apenas um desses ramos ou se trata de uma oclusão progressiva da artéria basilar na sua vertente mais proximal. E por isso, o objetivo passa por investigar, sobretudo, imagiologicamente e perceber o que realmente temos. No entanto, perceber também que quando toda esta clínica já está estabelecida e é bilateral, temos quase certeza que é uma síndrome da basilar proximal e, portanto, a artéria basilar está ocluída na sua vertente mais proximal. Só para terminar de falar da artéria basilar, não podemos deixar de falar do síndrome clínico, que é o síndrome do topo da basilar, também conhecido como o síndrome do infarto rostral do tronco cerebral. Não interessa. Síndrome do topo basilar. Este geralmente ocluído por êmbolos e então quando subitamente é ocluído por êmbolos, que geralmente provém da artéria vertebral ou basilar mais proximamente, que se apresentava com doença aterosclerótica, quando aparece então um êmbolo a tapar o topo da basilar, isto vai condicionar então uma isquemia ao nível do mesencéfalo e do tálamo. Lembrem-se que os ramos perfurantes do segmento P1, que saem logo do topo da basilar, eram muito importantes para irrigar quer o mesencéfalo, quer o tálamo. Portanto, o síndrome do topo da basilar vai levar então a uma isquemia do mesencéfalo e do tálamo, e às vezes pode mesmo atingir os territórios hemisféricos, quer do lobo temporal, quer occipital, os que eram irrigados pelas cerebrais posteriores. Ou seja, temos uma instalação súbita e bilateral de atingimento de parte do território ou do território das cerebrais posteriores, ou seja, dos seus ramos perfurantes que irrigavam o mesencéfalo e o tálamo e, eventualmente, também do território temporal e occipital. Tipicamente temos então uma instalação súbita e bilateral de alterações da oculomotricidade, particularmente ao nível do olhar vertical e na convergência. Podem também surgir ptose, assimetria pupilar, alterações no reflexo pupilar, etc. Estes achados neurooftalmológicos muito típicos que surgem com a síndrome do topo da basilar e que resultam de lesões, alterações, isquemia no mesencéfalo pré-tectal, é conhecido no seu conjunto como a síndrome de Parenon. Além disso, é comum termos alterações de estado de alerta e de comportamento nestes doentes, sendo comum a hipersonolência e a abulia.
sendo que os déficits de memória também podem ser proeminentes. Os doentes podem também apresentar mioclonias que são semelhantes a episódios convulsivos, o que de veras é particularmente típico dos síndromes do topo da basilar. Apesar de haver alguma clínica de atingimento cerebeloso, anomalias da motricidade ou da sensibilidade estão geralmente ausentes. Falando agora da artéria vertebral. É uma artéria que tem origem ao nível do tronco braquiocefálico à direita e da subclávia à esquerda, sobe ao longo dos buracos transversários entre C6 e C2, onde depois entra no buraco magno, perfura a dura mater e dá os seus principais ramos antes de se unir à vertebral contralateral para formar a basilar. Os principais ramos são então a artéria cerebelosa posterior-inferior, conhecida como pica, que vai irrigar lateralmente o bulbo raquidiano e a superfície posterior-inferior do cerebelo, sendo que o outro ramo principal desta artéria vertebral é a artéria espinhal anterior, que vai ter um trajeto inferior e caudal para irrigar sobretudo a vertente anterior do bulbo e da medula espinhal. A doença que mais frequentemente atinge a artéria vertebral é a aterosclerótica, sendo mais frequentemente no início da artéria vertebral, ou seja, no V1, e no seu segmento mais distal, ou seja, no seu segmento V4, quando já vai transitar para a artéria basilar. Esta última, a doença aterosclerótica no seu segmento V4, próximo do início da basilar, é particularmente importante na medida que consiste uma fonte importante de ateroembolia distal para a artéria basilar. Embora esta doença aterosclerótica raramente leve a oclusões dos segmentos segundo e terceiro da artéria vertebral, ou seja, quando a artéria vertebral está dentro dos buracos transversários, estes segmentos estão sujeitos à disseção, à displasia fibromuscular e raramente pode ainda assim haver compressão da artéria vertebral por osteófitos da própria coluna cervical. Ainda assim, o mais importante é sem dúvida a doença aterosclerótica e de seguida a disseção em contexto traumático. Quando temos uma oclusão do segmento V4, na maioria dos casos, ou menos frequentemente uma oclusão da pica, isso vai levar com que haja uma isquemia da parte mais lateral do bulbo raquidiano, levando àquilo que damos a síndrome laterobulbar ou lateromedular. Clinicamente temos um quadro muito importante que inclui vertigem, hipostesia da face ipsilateral e do hemicorpo contralateral, ou seja, a tal hipostesia cruzada. Vamos ter sintomas bulbares como diplopia, disartria, disfagia e também síndrome de Horner ipsilateral. Este quadro é então particularmente conhecido como síndrome laterobulbar ou síndrome de Wallenberg. A hemiparésia não é uma característica típica das oclusões da artéria vertebral ou da pica, entretanto, podemos ter uma quadriparésia quando temos uma oclusão da artéria espinhal anterior. Quando temos um infarto cerebeloso, particularmente extenso no território da pica, uma chamada de atenção para o facto de podemos ter um edema bastante marcado, condicionando um aumento da pressão intracraniana ao nível da fossa posterior, com a oclusão das vias de circulação de líquor também, nomeadamente o aqueduto Sylvius ou do quarto ventrículo, levando a hidrocefalia, herniação do parênquima central, e estas alterações podem ter consequências devastas para o doente, podendo levar a coma e neste caso é importante avaliar, haver uma avaliação pela neurocirurgia. Portanto, vamos agora incidir-nos sobre o tratamento do AVC isquémico. E antes de falarmos em tratamento, vamos falar da abordagem aguda de um doente que se apresenta com uma suspeita de AVC. E para tal, decidi basear-me sobre aquilo que fazemos nos nossos hospitais portugueses, mais particularmente baseando-nos no fluxograma da via verde intra-hospitalar do acidente vascular cerebral. Portanto, quando nos chega um doente à urgência e que pela história, pelo exame físico, tendo em conta as síndromes clínicas, todas elas que falamos antes, e que suspeitamos de um AVC, em primeiro lugar devemos garantir a sua estabilidade, lembrar o ABC, Airway, Breathing, Circulation, e se tudo isso estiver bem e estável, prosseguir com o resto.
Avaliar os níveis de glicemia, na medida que episódios de hiper ou hipoglicemia podem mimetizar episódios de AVC, sendo que nesses casos, se identificados, pode ser fácil corrigir com suplementos. De imediato, o doente deve realizar um TAC cerebral simples, nomeadamente sem contraste, e talvez este seja o passo mais importante na abordagem da fase aguda deste tipo de doentes, na medida em que, sobretudo, permite-nos fazer distinção entre aquilo que pode ser um AVC isquémico ou hemorrágico. De facto, é a forma mais eficaz e confiável para fazermos essa distinção, pois a sua distinção com apenas baseando-se-nos na clínica é muito pouco confiável, embora um nível de consciência mais deprimido, pressões arteriais mais altas ou uma clínica com uma gravidade máxima no seu início e que flutua, sugiram isquemia. Ainda assim, esta distinção clinicamente então não é importante e para distinguirmos sangue de isquemia, o TAC simples é o mais importante. E, portanto, se após a realização do TAC simples tivermos uma imagem que é sugestiva de hemorragia intraparenquimatosa, a via verde do AVC, de certa forma, é interrompida, devendo ser fornecido o melhor tratamento médico ao doente, como depois vamos ver na parte final da aula, quando falamos do AVC hemorrágico. Caso não haja evidência de hemorragia ao nível do trato cranioencefálico, seguimos então com o fluxograma. E o passo seguinte no fluxograma é decidir se procedemos à administração de fármaco trombolítico ou não. Se a clínica do doente tiver menos de 4 horas e meia de duração e se não houver nenhuma contraindicação absoluta, como vamos ver mais à frente, o doente deve fazer o agente trombolítico. No entanto, caso o doente tenha mais tempo de clínica do que 4 horas e meia, ou quando não sabemos há quanto tempo é que ele realmente tem esta clínica, ou então se tem alguma contraindicação para fazer trombólise, o doente não a deve fazer. Vamos incidir-nos um bocadinho sobre este tópico relativamente à trombólise. Em termos de trombolítico, o fármaco mais frequentemente utilizado é a alteplase. Trata-se de uma enzima ativadora do plasminogénio tecidular e, se lembrarem da cascata da coagulação, o plasminogénio vai ativar a plasmina, que por sua vez contribui para a degradação da fibrina, ou seja, contribui para destruir os coágulos formados. Na Europa, a trombólise está indicada essencialmente nas primeiras 4 horas e meia após o início da clínica do AVC, ou seja, o tempo que passou desde que os sintomas foram testemunhados por alguém pela primeira vez, ou quando isso não acontece, aliás, há quanto tempo é que o doente foi visto normal pela última vez, ou sem sintomas pela última vez. Pacientes que acordam com AVC, os chamados wake-up stroke, têm o início definido desde a hora que foram para a cama. O grande problema de dar trombolítico a estes doentes, além deste período de risco, é que o trombolítico aumenta o risco de complicações, nomeadamente hemorragias e particularmente as hemorragias intracranianas. Além disso, para que também possa ser administrado em segurança, o doente não pode apresentar nenhuma das contraindicações absolutas descritas na tabela, nomeadamente pressões arteriais bastante altas, nomeadamente superiores a 185, 110, mesmo depois de tentarmos baixar com um fármaco, normalmente utilizado o labetalol, ou seja, se temos um doente com AVC isquémico e ele puder fazer e tiver pressões altas, vamos, em primeiro lugar, tentar baixar as suas pressões para valores aceitáveis com o labetalol. Se ainda assim as suas pressões mantiverem-se altas e refratárias ao labetalol, nesses casos é uma contraindicação. Doentes com diatese hemorrágica ou a fazer anticoagulantes orais, com traumas cranioencefálicos ou hemorragias intracerebrais recentes, cirurgia major nos últimos 14 dias, hemorragia gastrointestinal nos últimos 21 dias ou doentes com recentes infartos agudos do miocárdio, são doentes que apresentam contraindicações para fazer trombólise na medida que têm um risco hemorrágico superior. Posto isto, se o doente tiver então indicação para fazer trombolítico e não tiver nenhuma contraindicação, a sua administração deve ser feita com uma dose como está aqui indicada. Atenção para o facto de que, depois de fazermos alteplase, o trombolítico, nenhum tratamento antitrombótico, particularmente anticoagulantes, devem ser administrados
nas 24 horas seguintes. Voltando então ao nosso fluxograma. Independentemente se o doente fez ou não fez trombólise, o que temos de avaliar a seguir é se tem critérios ou não para realizar trombectomia, ou seja, revascularização por via endovascular. Não nos interessa saber isto ao pormenor, mas geralmente vamos selecionar os doentes que apresentam maior autonomia e daí utilizarmos o Ranking Scale, o MRS, e de seguida fazemos então o angiotac e um estudo de perfusão. O objetivo destes estudos é avaliar o sistema de colaterais do doente e perceber se há oclusão de grande vaso passível de ser removido mecanicamente através da trombectomia. Por exemplo, uma oclusão de um ramo muito distal da cerebral média, como não conseguimos isolar do ponto de vista mecânico, com os dispositivos atuais, não vai ter indicação para fazer esse tratamento. Por outro lado, o estudo de perfusão permite caracterizar melhor a área de corte de infarto já estabelecido e de penumbra salvável, e através disso permitir selecionar os doentes em que, sobretudo no angiotac, não foi possível ver uma oclusão do grande vaso. Deste modo, quando temos então uma oclusão de um vaso grande ou médio ou uma penumbra isquémica salvável muito volumosa, e essa informação é-nos dita por estes últimos exames, é decidida ou pode ser decidida a realização de trombectomia. E basicamente, se sim, optamos então por aquilo tudo que eu expliquei até ao momento. Se o doente apresentar critérios, vocês obviamente não precisam de saber isso especificamente, o doente tem então critérios para realizar trombectomia. Relativamente a este procedimento, sem nos alongarmos muito, aquilo que vamos fazer é, através de catéteres introduzidos na artéria femoral ou radial, alcançamos a circulação intracraniana e vamos mecanicamente remover o trombo que está a ocluir um grande vaso. Há várias técnicas, ou através da aspiração, que no fundo suga o trombo, ou por um stent que abre, que envolve o trombo e quando este é removido, traz o trombo acoplado no seu interior, ou então mesmo podemos combinar estas duas últimas técnicas. Em termos de indicação, enquanto que antigamente havia uma grande restrição do tempo máximo de clínica para que o doente pudesse ser submetido à trombectomia, à semelhança do que acontece com a trombólise, o paradigma atual cada vez mais está a abandonar o critério temporal, sendo que atualmente esta janela de oportunidade temporal pode ser mais ampla na medida em que cada vez mais os doentes são selecionados pelas técnicas de imagem, nomeadamente o angiotac e estudos de perfusão, que eu vos falei, em função dos critérios, nomeadamente terem boas colaterais, bom sistema de colateralização, o que vai estar relacionado com a relação core-infarto versus penumbra isquémica. Pensem, se o doente tiver um ótimo sistema de colaterais em impedir que o core de infarto aumente, ele até se pode aguentar 24 horas com o core sempre com as mesmas dimensões e a penumbra sempre igual. Por outro lado, um doente com umas colaterais muito fracas até pode, ao fim de 1 hora, ficar com o território todo infartado e até nem haver nenhuma penumbra que seja salvável. Daí que o paradigma atual da trombectomia tenha caminhado do fator tempo para o fator, entre aspas, colaterais, sendo que aí os estudos de imagens são importantes para selecionar estes doentes. De facto, com base em todo este algoritmo que vos apresentei da abordagem da via verde da AVC na fase aguda, têm cada vez sido mais criados os centros e apoiados estes centros de referência e vários modelos de abordagem a este doente, em que, conforme os seus critérios de inclusão e exclusão, o melhor tratamento pode passar pela realização quer trombolítico, quer trombectomia mecânica, quer de ambos. Além disso, entenderam também, como eu já referi anteriormente, que este tem a abordagem do AVC na fase aguda e hiperaguda vai ser independente da causa etiológica, pois todos eles são tratados de forma idêntica. Segundo a nossa linha de raciocínio, quer o doente tenha realizado só trombólise ou só trombectomia, quer tenha feito ambos ou quer não tenha nenhum, porque não tinha critérios, mas confirmou-se que teve um AVC, o doente deve ser encaminhado por uma unidade própria, normalmente unidades de AVC, com recursos humanos adequados e uma vigilância apertada. Quando o doente chega a esta fase, temos que pensar em realizar tratamento antitrombótico. Mas continuamos na fase aguda.
não estamos a falar de prevenção secundária. Atenção, portanto, no que diz respeito ao tratamento agudo, os ensaios clínicos não mostram benefício nenhum em dar anticoagulantes nesta fase aguda do AVC, nem sequer nos doentes que não fizeram nem sequer trombólise nem trombectomia, pois além de não ter benefício, também aumenta o risco hemorrágico. No entanto, os ensaios mostram que a aspirina é o único agente antitrombótico comprovadamente eficaz na fase aguda do AVC isquémico, reduzindo quer a recorrência do AVC e a sua mortalidade. Ainda que essa redução seja mínima, ainda assim é melhor que nada. Deste modo, na ausência de contraindicações, este agente, a aspirina, deve ser dada, por exemplo, em 325 mg diários e deve ser iniciado o mais rápido possível após o diagnóstico de AVC isquémico ou AIT, mesmo antes de começarmos a fazer a investigação etiológica do doente, a não ser que seja óbvio ou que já conheçamos a provável causa, por exemplo, um doente que se apresente com fibrilação auricular. No entanto, a administração da aspirina está contraindicada nas primeiras 24 horas naqueles doentes que fizeram o trombolítico. Só aí, então, depois de concluirmos a nossa investigação etiológica, é que podemos falar em tratamento ou prevenção secundária e vamos tratar o doente em função das causas do AVC que encontramos e de modo a minimizar o risco de uma recorrência do AVC. Falando então relativamente à prevenção secundária. Nos casos em que não sabemos a causa mais provável do AVC isquémico ou AIT, a investigação etiológica vai incluir a realização de uma panóplia de exames que vocês facilmente entendem quais são quando sabem as principais causas do AVC, e que incluem ECG, Holter 24, ecocardiograma, estudos de coagulação, estudo angiográfico de vasos do pescoço, etc, etc, etc. Nesta parte da aula vou acabar por falar de uma forma sobreposta entre a prevenção primária e secundária, mas facilmente entendem que o faço porque ambas se incidem no mesmo. Apenas há diferença se já tiver ocorrido ou não um AVC ou um AIT naquele doente em particular. Portanto, existem múltiplas intervenções médico-cirúrgicas e, sobretudo, alterações do estilo de vida que contribuem para uma redução do risco de recorrência de AVC. Comecemos pelos fatores de risco vasculares, nomeadamente idade avançada, diabetes mellitus, hipertensão, tabagismo, colesterol alto. São fatores de risco para o AVC isquémico, principalmente por estarem a condicionar um aumento do risco da doença aterosclerótica. De todos estes, a hipertensão é o fator mais importante, devendo sempre ser controlada para valores abaixo, idealmente 120 a 80, com T's hídricos ou IECAs. Estudos mostram que as estatinas reduzem o risco de AVC, mesmo nos doentes sem dislipidemia, mas que tiveram um AVC, e, portanto, a estatina deve ser sempre considerada nos doentes com AVC isquémico prévio. Abandonar o tabaco e controlar a diabetes e a glicose sanguínea, ou seja, a glicemia, são estratégias eficazes no contexto preventivo, como vocês facilmente entendem. Muitos ensaios clínicos demonstraram obviamente que a maioria dos agentes antiplaquetários reduzem o risco de eventos aterotrombóticos vasculares importantes. Os únicos antiplaquetários usados e aprovados para prevenir de forma secundária o AVC são então a aspirina, o clopidogrel e a combinação de aspirina com dipiridamol de libertação prolongada, sendo que entre estes a eficácia é relativamente semelhante. No que diz respeito às doses, há ainda alguma discórdia, contudo há algumas regras que devem prevalecer. As doses baixas da aspirina têm uma eficácia semelhante às doses mais altas e geralmente recomendamos no máximo 100 mg dia. Além disso, tirando a última combinação, nenhuma das restantes combinações, por exemplo, fazer dupla antiagregação com aspirina e clopidogrel, é mais eficaz do que a monoagregação e, portanto, os restantes também antiplaquetários que não estão aqui referidos não são praticamente usados ou por causa dos efeitos laterais ou porque apresentam menor eficácia. Ou seja, prevenção secundária, idealmente aspirina em dose máxima 100 por dia, uma dose baixa. Alternativamente, por algum motivo, se não for possível, fazer clopidogrel ou, em alternativa, fazer esta combinação da aspirina com dipiridamol de libertação prolongada. Já relativamente aos anticoagulantes, vários estudos demonstram que uma anticoagulação mantendo um INR entre 2 e 3 nos doentes com evidência de fatores de risco cardioembólicos, de facto previne o embolismo cerebral e diminui o risco de AVC isquémico AIT.
Na prevenção primária e na prevenção secundária, o uso de antagonistas da vitamina K, como o acenocumarol ou a warfarina, reduz o risco e muito. No entanto, estes antagonistas, como vocês sabem, são difíceis de dosear, têm muitas interações com a dieta, com outros fármacos e requerem uma monitorização frequente do INR. Portanto, surgem os DOACs, que quando surgiram tornaram-se uma boa alternativa e, portanto, atualmente, sem entrar em grandes pormenores, quando temos fatores de risco para cardioembólicos, nomeadamente e particularmente os mais importantes são a fibrilação auricular, deve ser administrado um anticoagulante, sendo que a eficácia com este objetivo dos antagonistas da vitamina K é semelhante aos inibidores da trombina, o DOAC, particularmente o dabigatran, e igual ou semelhante ao apixaban e o rivaroxaban, e portanto estes devem ser administrados e em última instância vamos sempre preferir os últimos pelas condições logísticas. Talvez ainda assim a ideia mais importante deste slide que devem reter é que os anticoagulantes não são eficazes a longo prazo na prevenção do AVC aterotrombótico, tanto na doença cerebrovascular intracraniana quanto extracraniana. Ou seja, basicamente, a anticoagulação está indicada para o AVC cardioembólico e não para os AVCs que surgem ou por doença aterosclerótica que trombosou ou mesmo para ateroembolismo. Não, só estão apoiados no cardioembolismo. Porque nestes casos em que há doença dos vasos, além de o mais indicado ser fazer uma estatina, um antiagregante como a aspirina, se tivermos doença ao nível das carótidas, pode ser necessário tratá-la. Tratar a doença aterosclerótica da carótida, como vamos ver de seguida. Sem perder mais tempo, vamos então, como eu estava a referir, da aterosclerose cartídea, que pode ser tratada cirurgicamente, através de uma endarterectomia, ou tratada por via endovascular, em que vamos colocar um stent e vamos fazer angioplastia com balão. Deixo-vos aqui este slide. Basicamente, aquilo que devem retirar em termos de orientação destes doentes é que os doentes que apresentem uma estenose carotídea que tenha sintomas e essa estenose é superior a 70%, os indivíduos têm indicação para fazer tratamento cirúrgico, endarterectomia, sendo que, mesmo quando é sintomático, mas a placa condiciona uma estenose inferior a 30%, nesses casos deve-se fazer tratamento médico. Quando temos doentes assintomáticos, mas com estenose, isso vai ser bastante discutível. Há muitos fatores que devem ser discutíveis, nomeadamente o grau de estenose, o sexo, etc, etc, etc. Não vamos alongar sobre isso. Ainda assim, normalmente uma estenose aterosclerótica da carótida interna, se assintomática, normalmente preferimos o tratamento médico. Já na decisão entre a opção pela endarterectomia versus terapêutica endovascular, não quero que percam muito tempo com isto, obviamente não é algo importante, fiquem só com a noção que é possível estas duas intervenções. Geralmente os doentes de baixo risco podem fazer tanto uma intervenção como a outra, porque a eficácia em termos de prevenção secundária AVC é mais ou menos semelhante, apesar do tratamento endovascular poder estar associado a uma maior taxa de restenose. No entanto, doentes de alto risco que tenham contraindicação para fazer a endarterectomia, como por exemplo doentes com patologia cardíaca, pulmonar, que tenham um risco anestésico elevado, que tenham doença grave da carótida contralateral a que vai ser intervencionada, etc. Esses doentes deve-se optar pela via endovascular. Isto, estamos sempre a falar da doença aterosclerótica extracraniana, sendo que na doença aterosclerótica intracraniana as indicações terapêuticas não são assim tanto preto no branco e, portanto, deve prevalecer a terapêutica médica, sendo que a via endovascular com a colocação de stents intracranianos, em alguns casos pode ser prejudicial e, portanto, estes casos devem ser avaliados individualmente. Muito bem, avançamos agora para a última parte da aula. Vamos incidir sobre o AVC hemorrágico, tecnicamente menos importante que o isquémico, acima de tudo porque em termos epidemiológicos contribui para apenas 15 a 20% dos casos de acidente vascular cerebral. Começando então por falar das suas principais causas etiológicas.
independentemente da clínica que caracteriza a hemorragia intracraniana, como vamos ver mais à frente, há pistas que nos levam mais a pensar num tipo de hemorragia ou no tipo de hemorragia, isto é, o doente em algumas circunstâncias apresenta-se com déficits neurológicos focais, por exemplo, sendo que nesses casos é ativada a via verde da AVC, porque pode ser um AVC isquémico. Se bem se recordam do slide da abordagem aguda dos doentes nessa via verde, o TAC sem contraste era a ferramenta importante porque apresentava uma grande sensibilidade e uma especificidade também importante para o diagnóstico de uma hemorragia intracraniana e, de facto, estas hemorragias são frequentemente identificadas na TAC e classificadas quer pela sua localização e, eventualmente, pela sua patologia vascular subjacente. A localização da hemorragia é muito importante, pois vai permitir restringir o diagnóstico diferencial a algumas entidades. Conforme a sua localização ou o espaço intracraniano que a hemorragia ocupa, podemos inferir sobre algumas informações sobre a causa mais provável. Assim sendo, temos, por exemplo, o hematoma subdural e epidural, onde o sangue se localiza onde o próprio nome indica. Depois temos a hemorragia subaracnoide, em que o sangue preenche os espaços em torno do parênquima cerebral, em torno dos giros. E por fim temos as hemorragias que se localizam no próprio parênquima encefálico, que vão ser as que nos iremos incidir particularmente neste ponto. Como eu falei, a localização então da hemorragia permite-nos distinguir as causas mais prováveis. Temos então, como vocês veem, diferentes tomografias computadorizadas com diferentes padrões, todas elas relativas a diferentes hemorragias. À esquerda, o hematoma epidural e o subdural mais em contexto traumático. No meio, a hemorragia subaracnoideia, muito relacionada com a ruptura aneurismática, mas também pode surgir em contexto traumático, entre outras patologias. E depois temos as hemorragias que afetam então o parênquima, que também podem ter uma localização profunda, mais nos gânglios da base, mais na ponte, mais no cerebelo, que nos pode levar a pensar numa causa hipertensiva, por exemplo, e em contrapartida temos as hemorragias intraparenquimatosas lobares, que estão mais à superfície do córtex, mais próximas da transição córtico-subcortical, mais próximas da calote craniana e que nos levam a pensar noutras patologias, como por exemplo, vamos ver mais à frente, a angiopatia amiloide. Estas hemorragias podem então ter diferentes causas, sendo que essas causas podem condicionar um tipo particular de hemorragia ou então vários delas. Dou-vos o caso, por exemplo, das malformações arteriovenosas, como vamos ver mais à frente, que podem condicionar com hemorragias intraparenquimatosas mais lobares ou também hemorragias subaracnoideias. Enquanto que, por exemplo, a hipertensão arterial geralmente dá uma hemorragia intraparenquimatosa profunda e praticamente nunca se apresenta com uma hemorragia subaracnoideia. Ou seja, ideia-chave, pode haver alguma sobreposição, mas a localização e a morfologia da hemorragia é muito sugestiva da sua causa etiológica. Começando então pela hemorragia intraparenquimatosa, a hemorragia que afeta o parênquima encefálico propriamente dito. Geralmente, em termos clínicos, apresenta-se com um início abrupto de um déficit neurológico focal, que vai ser variável conforme a parte do cérebro que é afetada. Embora os sintomas clínicos possam ser máximos no início, o mais comum é os déficits se agravarem durante a próxima hora e está geralmente associado a níveis de consciência diminuídos e podendo levar a aumento da pressão intracraniana com manifestações relacionadas, nomeadamente vômitos e cefaleias. Falando das principais causas deste tipo de diferentes hemorragias, vamos ainda subdividir então as hemorragias intraparenquimatosas em lobares ou profundas, e quando digo profundo são hemorragias que afetam os gânglios da base, o tálamo, o tronco cerebral e o cerebelo por vezes. A causa mais comum e importante de hemorragia hipertensiva, de hemorragia profunda, aliás, é a causa hipertensiva, na medida que a hipertensão arterial é uma doença epidemiologicamente comum e que cursa com hemorragia então profunda devido à ruptura espontânea das pequenas artérias penetrantes ou perfurantes, quer ao nível dos gânglios da base, especialmente o putamen, ao tálamo, cerebelo e ponte.
O putâmen é então o local mais comum e, como a cápsula interna está adjacente a este e costuma estar também danificada, isso justifica o facto de surgir uma hemiparésia contralateral, que é o sinal de alerta que nos faz pensar nesta localização. Obviamente, como vemos nas restantes hemorragias, se estas forem particularmente volumosas, graves, pode haver, como já vimos, uma depressão do estado de consciência por atingimento do tronco, por exemplo, e eventualmente evoluir para coma, com pupilas dilatadas, fixas e postura de descerebração, o que não é distintivo da causa, mas pode praticamente surgir com todas as hemorragias, particularmente as mais volumosas. Quando falamos então de outro local típico da hemorragia hipertensiva, é o tálamo, sendo que estas hemorragias talâmicas, o que é que nos vem logo à cabeça? Por um lado, a hemiparésia contralateral, porque temos a cápsula interna também adjacente, mas por atingimento do tálamo vamos ter essencialmente um déficit sensitivo de todas as modalidades da sensibilidade, que está geralmente presente e, portanto, também podemos ter uma afasia, chamada afasia talâmica, em que temos uma afasia em que a repetição verbal está preservada, que pode então ocorrer após uma hemorragia no tálamo dominante, mas quando atinge o tálamo não dominante podemos ter uma apraxia não construtiva. Em alguns casos também pode haver um defeito homónimo no campo visual. Já quando temos hemorragias ao nível da ponte, o estado de consciência está geralmente gravemente afetado, podendo os doentes entrar mesmo em coma profundo e pode haver uma tetraplegia por dano dos feixes motores descendentes. Normalmente pode levar a uma postura em descerebração, as pupilas podem apresentar um aspecto pinpoint, com um diâmetro máximo de 1 mm, mas ainda assim reativas à luz. A maioria dos pacientes com coma profundo, decorrente de uma hemorragia pontina ou pôntica, acaba mesmo por morrer, ou então pode haver, nos casos graves, um encarceramento das amígdalas. No entanto, pequenas hemorragias acabam por ser compatíveis com a vida se os doentes sobreviverem à fase mais aguda e recuperarem bem. Por fim, as hemorragias que vão afetar o cerebelo geralmente associam-se a cefaleia occipital, vômitos, ataxia da marcha. Tonturas e vertigem podem ser proeminentes e pode haver parésia do sexto nervo ipsilateral. Mais uma vez, o doente pode entrar em coma por compressão do tronco cerebral ou hidrocefalia obstrutiva e levar então ao afundamento do estado de consciência. Basicamente, nos slides anteriores falamos das principais manifestações clínicas, conforme a localização, das hemorragias profundas, particularmente no caso de hemorragia hipertensiva, por ser a forma mais comum nestes casos. Quando temos, por outro lado, hemorragias intraparenquimatosas lobares, estas, sobretudo, cursam com cefaleia, vômitos, alteração do estado de consciência, coma profundo, hemorragia, podem cursar com aumento da pressão intracraniana, mas a restante clínica vai ser muito variável conforme o local do cérebro afetado. Por exemplo, se a localização occipital pode haver um defeito de campo visual, se temporal, alterações da memória, etc. Abordando algumas características das principais causas de hemorragia, sobretudo atingimento lobar, vamos começar pela angiopatia amiloide, que é uma doença particularmente do idoso, em que há degeneração das arteríolas com deposição de amiloide nas suas paredes e provavelmente é a causa mais comum de hemorragia lobar em idosos, levando a episódios hemorrágicos recorrentes. Geralmente suspeitamos quando temos doentes que apresentam hemorragias múltiplas ao longo de vários meses ou anos, ou então doentes que apresentam focos microhemorrágicos detectados na ressonância, como vocês veem na imagem número 2, geralmente havendo algum grau de deteriorização cognitiva associada. Ainda assim, nestes casos, apesar de elevado grau de suspensão, o diagnóstico definitivo é apenas através de biópsia e análise por anatomia patológica ou análise, digamos assim, pela biologia molecular. Sobre as restantes não vamos ter muito mais considerações, apenas algumas ideias principais, nomeadamente as neoplasias. A hemorragia de um tumor cerebral pode ser a primeira manifestação de uma neoplasia, quer sejam metástases de melanoma, carcinoma renal, pulmão, que são os que mais frequentemente metastizam e sangram, mas também as neoplasias primárias do sistema nervoso central podem levar a hemorragia, por exemplo, nos adultos o glioblastoma multiforme ou o meduloblastoma nas crianças.
Depois temos também os infartos isquémicos, que podem, por fragilidade capilar da área infartada, sofrer transformação hemorrágica de forma espontânea, o que facilmente entendem que é particularmente mais comum naqueles que, sob anticoagulantes ou que foram submetidos na fase aguda a trombolítico. Já as hemorragias associadas ou em contexto terapêutico anticoagulante podem ocorrer em qualquer espaço intracraniano, podem também cursar com hemorragia subaracnoide, sendo que o grande problema destas hemorragias é que o hematoma pode continuar a crescer mesmo nas primeiras 24 a 48 horas, se a coagulopatia não for bem repetida, e mesmo quando é, ele pode continuar a crescer e podemos ter sinais de sangramento ativo. Drogas como a cocaína e a metanfetamina são causas frequentes do AVC em pacientes jovens, particularmente antes de 45 anos de idade, tanto por isquemia, mas também por causas hemorrágicas, que podem cursar como qualquer forma de hemorragia intraparenquimatosa ou também subaracnoide. Por fim, as malformações vasculares que podem contribuir para um aumento do risco hemorrágico, apesar de nem sempre sangrarem, mas quando sangram podem cursar com hemorragia, geralmente lobar ou também hemorragia subaracnoideia. Relativamente a estas malformações vasculares, de salientar então as malformações arteriovenosas, que são no fundo uma ligação, um shunt congénito entre o sistema arterial e venoso, com um emaranhado de vasos anormais entre estas. Podem se manifestar com cefaleia, convulsões e geralmente são diagnosticadas entre os 10 e os 30 anos de idade e podem cursar então com hemorragia intracraniana. As fístulas arteriovenosas durais também são outra malformação vascular adquirida e que podem cursar com risco hemorrágico e que no fundo são uma conexão anómala entre artérias ao nível da dura com seios venosos durais ou veias corticais. Geralmente esses indivíduos podem, quando têm uma fístula dural intracraniana, podem se queixar de zumbidos pulsáteis e cefaleia. Por fim, terminamos com a hemorragia subaracnoideia e, como explicado anteriormente, quando excluímos o traumatismo craniano, a causa sem dúvida mais comum de hemorragia subaracnoideia é a ruptura de um aneurisma, particularmente os aneurismas saculares. Outras causas incluem sangramento de uma malformação vascular e extensão para o espaço subaracnoideu de uma hemorragia intracelular primária. No entanto, alguns casos são até idiopáticos e nunca chegamos a saber a verdadeira causa, nomeadamente as hemorragias subaracnoideias perimesencefálicas. Em termos clínicos, estes doentes geralmente apresentam uma cefaleia de início súbito, que é sem dúvida a característica mais importante, que é uma dor excruciante, descrita muitas vezes como a pior cefaleia da nossa vida e frequentemente associada a sinais de meningismo, como fotofobia, náuseas e vômitos, e, muito importante, a diminuição do estado de consciência. Podem ocorrer ou não déficits neurológicos focais, mas como eu referi, na maioria dos casos, e particularmente importante, há então uma alteração do estado de consciência que ocorre devido a um aumento súbito da pressão intracraniana, devido então à presença de sangue no espaço subaracnoide. Uma chamada de atenção importante é o diagnóstico diferencial com a Thunderclap Headache, que é uma cefaleia primária que deve ser que é um diagnóstico diferencial importante da cefaleia relativamente no contexto de hemorragia subaracnoide. Além desta clínica inicial, particularmente na hemorragia subaracnoide por ruptura aneurismática, existem ainda outras complicações neurológicas tardias. Só para terem uma noção, nestes casos, então, relativamente à ruptura aneurismática, pode haver, facilmente entendem, um risco de haver uma nova ruptura do aneurisma, mesmo quando este é tratado. Pode haver um quadro de hidrocefalia. O sangue no espaço subaracnoide pode irritar os vasos, particularmente as artérias, e essa irritação levar a uma contractilidade, aquilo que damos o nome de vasoespasmo, diminuindo o calibre, o fluxo, e pode contribuir para a isquemia cerebral. E temos também complicações sistémicas, nomeadamente hiponatremia, pode ser uma consequência da hemorragia subaracnoideia, naquilo que damos o nome de Cerebral Salt Wasting Syndrome. Em termos de abordagem de um doente, quando suspeitamos uma hemorragia subaracnoideia,
Começamos por fazer um TAC simples, o qual tem uma sensibilidade alta de 75% nas primeiras 72 horas, para mostrar então o sangue subaracnoideu. Este TAC, para além de ajudar a fazer o diagnóstico, permite também perceber onde é que é mais provável existir um aneurisma conforme a distribuição do sangue. Contudo, se este TAC simples for normal, está indicada a realização de uma punção lumbar para a pesquisa de xantocromia do líquor, ou seja, para avaliar se temos uma quantidade significativa de eritrócitos ao nível do líquor por causa da hemorragia. Caso haja então evidência de uma hemorragia subaracnoideia, temos que então ir à procura de um eventual aneurisma e, portanto, realizamos um angiotac, que, se for negativo, tem que ir para a sala de angiografia fazer uma angiografia diagnóstica, porque esta tem muito maior sensibilidade e é o gold standard para o diagnóstico de aneurismas. No entanto, mesmo que o angiotac mostre um aneurisma, mais tarde ou mais cedo vai ter que ser feita também a angiografia diagnóstica para melhor caracterizar o aneurisma e posteriormente decidir o melhor tratamento em função das suas características. Uma nota importante que devem reter é que, se o estudo angiográfico completo for negativo e não encontrarmos nenhuma causa aparente para a hemorragia subaracnoideia, particularmente aneurismas rotos, o doente deve ser mantido em vigilância e, mais tarde, 7 a 10 dias, devemos repetir novamente o estudo angiográfico à procura de um eventual aneurisma que deve ser excluído. Para terminar, de uma forma muito sistematizada, vamos falar do tratamento das hemorragias intracranianas. Numa fase emergente, o primeiro ponto a prestar atenção é a manutenção e garantir a patência da via aérea, porque estes doentes têm geralmente uma redução acentuada no nível de consciência, que é comum, o que pode comprometer a vida aérea. Além disso, partindo do pressuposto que o aumento da pressão arterial contribui para que o hematoma cresça, estudos clínicos mostram que a pressão arterial sistólica pode ser reduzida de uma forma rápida e com segurança para valores abaixo dos 140 mm de mercúrio, nestes doentes, particularmente quando têm uma pressão arterial sistólica alta. E para isso devemos recorrer a agentes vasodilatadores, particularmente labetalol, esmolol ou nicardipina. Devemos também reverter, eventualmente, uma coagulopatia, administrando antagonistas de modo a anular o efeito dos anticoagulantes que o doente potencialmente pudesse estar a fazer. E se os doentes apresentarem uma diminuição importante do estado de consciência, por exemplo, doentes estuporosos ou comatosos, ou se houver uma evidência imagiológica de desvio acentuado da estrutura da linha média, herniação do parênquima ou hidrocefalia, ou seja, se temos sinais que nos mostram, do ponto de vista imagiológico, temos um aumento da pressão intracraniana aumentada, e eles devem então ser tratados de forma empírica para uma eventual pressão intracraniana aumentada. E, portanto, devem ser intubados, sedados, devemos empiricamente administrar diuréticos osmóticos, como o manitol, e urgentemente devem ser avaliados por neurocirurgia. Pode-se optar pela colocação de um catéter de ventriculostomia para diminuir a pressão intracraniana ou eventualmente colocar um monitor da PIC, da pressão intracraniana, sendo que, permitindo, com a avaliação da pressão intracraniana, podemos ajustar a pressão arterial, a drenagem de líquor e a terapêutica osmótica, aliás, com o objetivo de manter uma perfusão cerebral adequada para evitar complicações. Nos casos mais graves, em que este tratamento médico e este jogo de cintura entre drenagem de líquor, controle da pressão arterial e terapêutica osmótica, essencialmente com manitol, não está a ser suficiente para baixar a pressão intracraniana e ter uma perfusão cerebral adequada, nestes casos, particularmente nos casos mais graves, a única solução pode ser a realização de uma craniectomia descompressiva como última opção de recurso. Nos casos em que temos uma hemorragia intracraniana, por outro lado, mas o doente até está estável do ponto de vista clínico e também imagiológico, o objetivo passa então por vigiar o doente, estabelecendo a etiologia do hematoma o mais rápido possível e tratar a causa subjacente. No caso de hematomas supratentoriais, não há grande benefício na sua remoção cirúrgica quando os doentes estão estáveis, devendo esperar que estes sejam ressorbidos. Só de salientar que no caso particular de hemorragias subaracnoides por rupturas aneurismáticas, devemos tratar o aneurisma o mais rápido possível fora da fase aguda, de modo a evitar ressangramentos.
Há duas vias, uma via cirúrgica, onde colocamos um clipe no colo do aneurisma, ou por via endovascular, relativamente mais seguro e com menos comorbilidades, através da introdução de coiles ou outro material embólico no interior do aneurisma. O objetivo de ambos os tratamentos é que o saco aneurismático fique trombosado e o fluxo sanguíneo não entre, digamos assim, para o saco aneurismático, diminuindo assim o risco de ruptura. Chegamos assim ao fim desta extensa aula de Neurologia. É sem dúvida o tópico mais importante, o capítulo mais importante da Neurologia, quer pela sua importância epidemiológica, quer pelo facto de haver múltiplas etiologias à mistura e de ser necessária uma abordagem multidisciplinar muitas vezes, com a participação da Neurologia, Neuroradiologia, Neurocirurgia, pessoal dos intensivos, etc. Tentei resumir ao máximo a grande quantidade de conteúdo que existe sobre o tema e transmitir-vos o mais importante. Sobretudo de uma forma integrada, integrando também conhecimento de outras aulas que vocês devem ter em conta e sempre bem explicada, de modo a que percebam e sobretudo, evitem decorar, porque a neurologia, acima de tudo, é muito raciocínio e entendimento. Estas são as principais referências bibliográficas utilizadas. E obrigado pela vossa atenção e preferência. Qualquer dúvida, não hesitem em nos contactar, que rapidamente vos ajudamos com as vossas questões. Continuação de um bom estudo e muito sucesso!